Os Estados Unidos estão muito atolados na Ucrânia, e a situação com a autorização de armas de longo alcance tem sido meio como um vai e vem. O Wall Street Journal informou que Trump disse que a Ucrânia não tem chance de vencer a guerra sem atacar a Rússia. Ele disse isso logo depois que o Pentágono anunciou que a Ucrânia estaria supostamente impedida de atacar profundamente dentro da Rússia. Mas a situação se complica quando os Estados Unidos, sob Donald Trump, autorizam a transferência de armas de longo alcance para a Ucrânia. Primeiro, milhares estão a caminho da Ucrânia. São mísseis de munição de ataque de alcance estendido que vão ser usados no lugar dos ATACMS, porque os ATACMS estão fora dos limites. Fale sobre esse tipo de vai e vem que o governo Trump está fazendo. Por um lado dizendo não vai haver ataques de longo alcance contra a Rússia, e depois autorizando todas essas armas para a Ucrânia, mesmo enquanto afirma que agora só está vendendo armas para a OTAN. Even as it says it is only selling weapons to NATO now. And this is even as the United States. E isso acontece mesmo enquanto os Estados Unidos realizam voos de reconhecimento para fornecer informações de alvo à Ucrânia, permitindo ataques de longo alcance com mísseis ucranianos. Então, novamente, é só mais desse teatro. Se você viu a manchete do artigo falando sobre bloquear a Ucrânia de usar mísseis americanos para atacar a Rússia, dizia que era para levar Putin a negociações de paz, ou conversas, ou seja lá como estavam chamando. E, de novo, isso era só uma tentativa de atrair a Rússia, não para enganá-los a aceitar um congelamento, mas para forçá-los a uma posição em que se sentissem compelidos a concordar com mais um congelamento ao estilo de Minsk. E a Rússia disse não. Então é só uma questão de tempo até que os Estados Unidos reautorizem ataques à Rússia, reautorizem o uso de mísseis ocidentais, seja lá qual for a quantidade que ainda exista. E como você mencionou, existem esses ERAMs, talvez seja assim que estão chamando, mísseis que estão a caminho. Basicamente, pelo que podemos perceber, são bombas planadoras. Bombas planadoras que têm um pequeno motor a jato, como um míssil de cruzeiro, essencialmente acoplado a elas. Supostamente são extremamente de baixo custo e capazes de serem fabricadas em quantidades maiores do que os mísseis de cruzeiro. Na verdade, parece que tem um alcance maior do que a versão dos mísseis Storm Shadow e Scalp enviados para a Ucrânia, que possuem um alcance menor nas versões de exportação do que as versões usadas pelos Estados Unidos, Reino Unido e França. Então, para que eles vão usar essas bombas planadoras convertidas, ou mísseis, se preferir chamar assim, para que eles vão usá-las? Eles vão atacar alvos mais distantes da linha de contato. Isso não vai mudar nada. Acho que o número oficial é 3.050. É essa quantidade que está sendo vendida para a Ucrânia. Não temos ideia de quantas dessas realmente existem. Com certeza não é a quantidade total. Elas estão sendo fabricadas agora. Acho que vi em algum lugar que disseram que as primeiras 1.000 chegarão à Ucrânia ao longo de 2 anos. 2 anos, só para conseguir 1.000 desses mísseis. E Danny, você estava falando sobre a quantidade de mísseis e drones usados em apenas um único ataque pela Rússia. Então é realmente uma disparidade enorme. Isso tem sido verdade em todos os aspectos ao longo deste conflito, seja falando de artilharia, foguetes, mísseis ou drones. A Rússia simplesmente possui uma base industrial militar muito maior e está produzindo mais armas e munição do que os Estados Unidos e a Europa juntos. E esses são mísseis lançados do ar. Então, mesmo que tivessem todos os 3.350 mísseis agora na Ucrânia, eles só têm um punhado de aeronaves militares capazes de lançá-los. Eles só poderiam lançar um certo número deles por vez. Esse foi o mesmo problema que tiveram com outros sistemas lançados do ar, como o Storm Shadow e o Scalp. Eles operam um número limitado de aeronaves, e isso é altamente arriscado, porque aviões de guerra russos e sistemas de defesa aérea podem, na verdade, alvejar as próprias aeronaves.
And they have significant air and missile defense systems. E eles possuem sistemas significativos de defesa aérea e antimísseis que podem neutralizar esses mísseis. É necessário lançar uma quantidade enorme desses mísseis apenas para saturar as defesas aéreas e antimísseis russas, na esperança de que pelo menos alguns consigam passar. Em determinado momento, o que a Ucrânia estava fazendo era atacar alvos civis porque não conseguia atingir nada que estivesse realmente protegido pelos sistemas de defesa aérea e antimísseis russos. Portanto, esta é uma nova administração, uma nova espécie de arma milagrosa. Isso ilustra perfeitamente a continuidade da agenda que existe na política externa dos Estados Unidos. Esse programa de armamentos foi, na verdade, anunciado em 2023 ou 2024, durante o governo Biden. E quanto ao presidente Trump, que disse que iria acabar com o conflito em 24 horas? O que ele faz? Ele retoma exatamente de onde o governo Biden parou e está dando continuidade. Ele está levando isso até o fim. Esses, em qualquer quantidade que cheguem, vão chegar e depois serão usados. E estamos assistindo agora, em tempo real, o governo Trump moldando a narrativa para passar de bloquear o uso de mísseis de longo alcance em alvos na Rússia para eventualmente autorizá-lo. Você vê eles construindo esse argumento em tempo real agora. Quero dizer, é o de sempre. Isso é a continuação do que eles estavam planejando. Se você se lembra, eu mencionei o terceiro deslocamento. Sabe, essa é a doutrina da guerra. E essencialmente trata-se de dispersão, difusão, distribuição, usando ataques em rede para saturar e sobrecarregar com ataques difusos e espalhados, especialmente utilizando armas de longo alcance. Mas é claro, tudo isso parte do pressuposto de que você realmente tem a capacidade industrial para fazer isso. E sabemos que os Estados Unidos vêm se desindustrializando há 50 anos. E à medida que se desindustrializam, também vêm perdendo habilidades há 50 anos. O que pretendiam fazer era fazer com que os seus outros silos, principalmente Japão, Coreia e Índia, fossem os principais fabricantes da cadeia de instrumentos industrial. Bem, isso já está enfrentando problemas porque, como acabamos de ver, a Índia está sendo recalcitrante e eles não os consideram muito confiáveis. E a Coreia do Sul acabou de eleger um novo governo e Lee Jae-myung sobre construir navios para os Estados Unidos, etc, etc. Mas acho que isso não vai muito longe. Realmente não acredito que Lee Jae-myung queira se envolver em uma guerra dos Estados Unidos. Ele não quer construir a base para uma guerra contra a China ou mesmo contra a Rússia. E claro, o Japão é o velho vassável, mas isso simplesmente porque os ex-Estados Unidos são o Estado colonizador sucessor do Japão. Essencialmente, as colônias japonesas foram tomadas pelos Estados Unidos, Taiwan, Coreia do Sul, Marianas, Ilhas Marshall, Guam, toda a cadeia de ilhas do Pacífico, Ilhas Ryukyu, Okinawa. Então eles basicamente se tornaram os sucessores colonizadores do Império Japonês, ocupando as colônias que o Japão possuía. Mas ainda assim não acho que isso será suficiente. Não acredito que haja armamento disperso de longo alcance em quantidade suficiente. Não acho que eles tenham resolvido adequadamente a questão da automação. Acho que vão depender da guerra submarina, que é uma parte fundamental do terceiro deslocamento. Acredito que haverá muita enganação ou ataques enganosos envolvidos. E sim, haverá ataques em áreas profundas dentro da Rússia que, como vimos no passado, serão focados em alvos estratégicos. Uma estratégia incrivelmente arriscada. Mas é nisso que se baseiam as doutrinas de batalha ar-terra, batalha ar-mar, todas essas doutrinas. Elas partem dessa noção de decapitação. E o que mais me preocupa, porque os Estados Unidos não têm capacidade convencional suficiente, é que vão recorrer a armas nucleares táticas como forma de pressionar a situação e criar uma vantagem. E como já disse antes, se você olhar os documentos que circulam em Washington neste momento, todo mundo está falando sobre o uso de armas nucleares táticas
em uma espécie de continuidade perfeita com a guerra convencional. Essa incrível reformulação que o governo Trump está fazendo agora em relação ao armamento da Ucrânia. Agora, o que o governo Trump e o próprio Donald Trump, toda a administração estão dizendo, a narrativa deles é que agora estão vendendo armas para a OTAN, e a OTAN faz o que quiser com elas. Mas os Estados Unidos não estão mais armando a Ucrânia diretamente, nem financiando-a diretamente. Quero falar sobre como não estamos mais envolvidos no financiamento da Ucrânia, mas estamos envolvidos em tentar parar a guerra ou as mortes na Ucrânia. Então estamos vendendo mísseis e equipamentos militares, milhões e milhões, no final das contas, bilhões de dólares, para a OTAN, com quem tenho uma relação muito boa e somos muito próximos. Mas foi uma viagem incrível, então eles estão financiando toda a guerra, nós não estamos financiando nada. Acho que é um ponto importante a ser destacado, porque muita gente não entende isso. Claro, a OTAN foi criada pelos Estados Unidos e para os Estados Unidos. É simplesmente uma extensão da política externa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos controlam tudo que a OTAN faz. São o principal financiador da OTAN e de tudo que ela faz. Então, o que está acontecendo aqui é um jogo político e financeiro de fachada que o governo Trump está jogando. É feito para enganar os próprios apoiadores do governo Trump, as pessoas que votaram no presidente Trump. E é uma forma de dizer, eu sei que vocês me elegeram para acabar com todas essas guerras de agressão no exterior, pelas quais todos culpamos o presidente Biden, e nós vamos continuar todas essas guerras. Mas pelo menos, o dinheiro dos impostos americanos não está sendo gasto na guerra, o que não é verdade. Claro que eles ainda vão gastar dinheiro nessas guerras. Tudo o que os Estados Unidos estão fazendo para apoiar isso, mesmo que não estejam financiando diretamente as armas, o que eles podem, na verdade, time some fine. Mas mesmo que eles não estejam financiando as armas, se estão forçando a Europa a comprá-las, há tantas outras coisas que os Estados Unidos continuam fazendo para apoiar essa guerra, incluindo manter generais americanos no topo da cadeia de comando das Forças Armadas da Ucrânia. A CIA continua operando em toda a Ucrânia. Eu menciono continuamente esses voos de reconhecimento. Isso custa dinheiro. Isso custa dinheiro para os Estados Unidos continuarem essa guerra por procuração contra a Rússia, mesmo que finjam que não estão mais pagando pelas armas. Todo esse dinheiro ganho com essas armas não vai para o povo americano. Vai para um grupo muito pequeno de interesses financeiros corporativos, especialmente a indústria de armamentos. Esse dinheiro não chega ao americano comum. E assim, todos os problemas que levaram as pessoas a elegerem o presidente Trump continuam não apenas existindo, mas estão sendo agravados por essa política. Agora, você está dizendo que não estamos enviando as armas, estamos vendendo. É exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. E estamos assistindo a Europa agora cometer um suicídio coletivo ao lado da Ucrânia, que está cometendo um suicídio nacional. Estamos vendo suas economias desmoronarem por uma série de razões, mas todas ligadas à busca pela hegemonia dos Estados Unidos às custas da Europa, para benefício de Washington e Wall Street. Eu estava ouvindo The Duran. Eles estavam falando sobre um possível resgate do FMI para o Reino Unido, possivelmente até para a França. E quem comanda o FMI? Quem o criou? Quem o dirige? E quem vai estar principalmente envolvido em tudo isso? Os Estados Unidos. E quando os Estados Unidos estão salvando o Reino Unido porque eles estão comprando armas americanas que não podem pagar, na verdade são os próprios Estados Unidos que continuam pagando por elas, de uma forma indireta. Por isso eu digo que é um jogo de cartas marcadas, financeiro e político, feito para enganar o público americano. A guerra continua sem interrupção. Na verdade está acelerando, está escalando, e eles vão continuar nesse caminho. Vão dizer o que for preciso para acalmar o povo americano. Os americanos estavam insatisfeitos com essa guerra,
mas agora colocaram um republicano no poder, e ele vai convencer todos os republicanos a apoiarem isso. And he's going to convince all the Republicans to go along with it. And we've watched this take place. We remember. E nós vimos isso acontecer. Lembramos do Bush Jr. dizendo que ia acabar com todo o intervencionismo no exterior. E então ele começou 2 grandes guerras e trouxe todos os republicanos por seu lado. Depois ouvimos o Obama dizer que ia acabar com todas as guerras do Bush, mas ele manteve todas elas e ainda começou novas guerras. Ele conseguiu o apoio de todos os democratas, que supostamente eram contra a guerra, para apoiar uma guerra global em todos os lugares. E depois veio o Trump, depois o Biden e agora o Trump de novo. Então eu diria que é um golpe muito familiar. Enganar o povo americano, explorando esse paradigma político de esquerda e direita que não representa nenhuma divisão real nos Estados Unidos. É apenas uma forma de vender e promover o império para diferentes públicos-alvo. Eles, na verdade, não dizem que vão acabar com essas guerras. Sempre é um processo muito cuidadoso de usar a linguagem. Por exemplo, Obama com seu "as guerras estúpidas de Bush vão ser reduzidas". E claro, você tinha o Bush do mesmo jeito, dizendo, bem, vamos reduzir militarmente. Trump já disse isso em 2 administrações diferentes. Que haveria paz, distensão com a Rússia, que haveria um fim para o conflito na Ucrânia. E mesmo assim, as coisas continuam. Então, Kajora, com isso, parece um exercício intencional e deliberado de rebranding, porque Donald Trump já disse muitas vezes. A Europa está lá. Então, na verdade, agora é a guerra deles. Foi isso que Pete Hegseth disse em fevereiro. Na verdade, é a guerra deles. Então, queremos que eles assumam a responsabilidade por isso, apesar de ser principalmente uma guerra dos Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, qual é a diferença? Qual é a sua opinião? Qual é a diferença entre os Estados Unidos venderem as armas que ainda têm para a OTAN? Ou talvez devêssemos dizer, mais propriamente, para os países europeus? Ou, simplesmente, entregá-las? Eu não vejo diferença. E você? Não há diferença, porque as pessoas acham que armas são apenas hardware, mas não são. Veja, o campo de batalha moderno é um sistema de operações conjuntas em rede, totalmente interconectado. Para que a chamada cadeia de morte de uma empresa de armamentos funcione, você precisa dos sensores, do radar, dos centros de decisão e de todas as redes de dados táticos, conectando tudo isso. E tudo isso vem como um pacote completo. Então dizer, estamos apenas vendendo em vez de doar, é uma distinção sem diferença. É todo o sistema que está sendo implantado e utilizado e que ainda está sob controle dos Estados Unidos. Agora, tanto quanto possível, sim, é verdade que eles querem transferir o custo para a Europa, porque a economia dos Estados não vai bem, e certamente a economia europeia também não vai bem. Os alemães acabaram de dizer, não podemos mais bancar um estado de bem-estar social, embora pareçam muito certos de que podem bancar um orçamento militar de 5%. Então a Europa está sendo drenada e usada como bucha de canhão contra a Rússia. E os Estados Unidos estão apenas assistindo e estão bastante satisfeitos em esgotar a Europa dessa forma, como fizeram nas guerras mundiais anteriores, em que a Europa fez a maior parte do combate e os Estados Unidos lideraram por trás e depois assumiram. E então, eis que se tornaram a superpotência global. Então há esse cálculo acontecendo também. E também você sabe a ideia de que essencialmente estamos batendo numa verdadeira parede, não apenas estrategicamente, mas geoeconomicamente. O sistema capitalista está basicamente em colapso total. E como já disse antes, quando o sistema entra em parada cardíaca, o único desfibrilador usado para reanimar o cadáver do sistema capitalista é a guerra. Então estamos caminhando para uma guerra mundial total. E os Estados estão felizes em lucrar com esse processo, mesmo enquanto tentam terceirizar, transferir e deslocar o máximo possível de seu trabalho para seus vassalos. E claro, os vassalos estão caindo nessa. To its vassals, and of course the vassals are falling for that. You've been talking a lot about
Você tem falado muito sobre a Europa estar, sabe, totalmente alinhada com o que os Estados estão fazendo e que houve uma tentativa deliberada de colocar essa responsabilidade sobre a Europa e de a Europa abraçar isso. Vi alguns comentários dizendo que é bastante interessante que à medida que a hegemonia dos Estados Unidos chega a esse tipo de ponto de crise, se torna mais difícil influenciar e controlar suas esferas de poder, eles não conseguem realmente mover a Rússia e a China, em particular, como tanto desejam, tirando-os de suas posições ascendentes. No entanto, a Europa está cada vez mais alinhada e ligada aos Estados Unidos. Por que você acha que isso acontece? Porque muita gente se pergunta isso. Por que você acha que a Europa está tão ligada ao seu mestre? Ou como disse Mark Rutte, o secretário-geral da OTAN, é um papai, por assim dizer, até usando esse tipo de linguagem. Bem, só quero dizer que KJ fez um excelente ponto sobre a cadeia de destruição e como tudo isso permanece sob o domínio dos Estados Unidos. E basicamente eles também pagam por tudo isso. Então sim, eles estão enviando esse equipamento, transferindo os custos para os europeus. Como expliquei, eventualmente os Estados Unidos vão ter que arcar com essa conta, porque não é possível obter esse dinheiro deles. Esse dinheiro precisa vir de algum lugar, e isso não é sustentável. Portanto, os Estados Unidos ainda estão pagando pela guerra, só que de forma indireta, de um jeito que o cidadão americano comum não vai perceber. E eles sabem disso, e estão tirando proveito. Então acho muito importante reforçar esse ponto. Isso nos leva à próxima pergunta. Por que a Europa está fazendo isso? Porque eles estão tomando decisões que obviamente não beneficiam a Europa como um todo, nem qualquer um dos Estados-membros da União Europeia individualmente. Por que eles estão fazendo isso? Vejo muitos analistas cometerem esse erro ao considerar os melhores interesses de um determinado país e automaticamente assumirem que a liderança desse país vai buscar esses interesses. Eles dizem, essa guerra não faz sentido. Os europeus, obviamente, não vão concordar com isso. Mas isso é um erro, porque os Estados Unidos, como eu digo repetidamente, sua superarma é a capacidade de interferir politicamente, influenciar e capturar uma nação ou região alvo do planeta. A União Europeia foi criada em primeiro lugar pelos Estados Unidos, por interesses especiais nos Estados Unidos, para capturar politicamente toda a Europa. Foi isso que eles fizeram. E é por isso que você vê esses líderes europeus tomando decisões que servem aos interesses dos Estados Unidos em total detrimento da Europa, a ponto de você ver a Europa caminhando para o colapso econômico, colapso socioeconômico. O sistema político é insustentável, e você vê eles jogando esses jogos de política de esquerda e direita por toda a Europa. Você tem as pessoas no poder agora, seja qual for o partido ao qual pertençam, em qualquer país que você queira mencionar. E então, você tem a oposição falando duro sobre como vão consertar tudo, como vão mudar tudo. E assim que o povo os elege, isso libera toda a pressão política, a raiva e a frustração que os eleitores sentem. Mas é claro, essas pessoas entram e fazem exatamente a mesma coisa. É o mesmo processo que acontece nos Estados Unidos, entre democratas e republicanos. Todos eles são controlados e dirigidos por interesses especiais de financiadores corporativos não eleitos. Existe uma única agenda e eles estão a colocando em prática, apenas usando slogans diferentes, marcas diferentes e promessas não cumpridas para continuar empurrando o problema com a barriga. É isso que estão fazendo na Europa. E enquanto qualquer país estiver politicamente capturado pelos Estados Unidos, em vez de presumir que vão buscar seus próprios interesses, presuma que vão servir aos interesses dos Estados Unidos às próprias custas, não importa o quão caro isso seja. Então, você precisa analisar um país não apenas em termos do que realmente são seus interesses fundamentais, mas também se o governo no poder está politicamente capturado ou não. Se estiver, não espere que eles vão defender seus próprios interesses e eventualmente romper com os Estados Unidos.
E uma última coisa que quero dizer é que antes de 2014, era óbvio que os melhores interesses da Europa estavam com a Rússia e a China. E você viu o relacionamento se expandir enormemente, a ponto de até eu estar convencido de que eles conseguiriam se libertar da sombra da hegemonia dos Estados Unidos que pairava sobre eles desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas isso não aconteceu. Novamente, porque eles foram politicamente capturados, e qualquer resquício de independência europeia que existia, os eslavos extinguiram. E com o conflito que eles mesmos criaram na Ucrânia a partir de 2014, usaram isso para empurrar a Europa nessa direção. E há tanto impulso agora que isso não vai parar ou mudar de direção. Vai continuar nesse caminho. Sabe, eu me lembro quando Emmanuel Macron visitou a China. Acredito que isso foi há alguns anos, durante o governo Biden. Depois da visita, ele começou a adotar um discurso que quase parecia alinhado com a China em várias questões, Taiwan, etc. O discurso que não muda é o aviso da China à Europa. A China tem alertado a Europa de que a autonomia estratégica é realmente a única esperança para manter algum tipo de aparência de soberania. E agora, você tem uma situação em que a Europa não só assume com entusiasmo o papel de principal cão de ataque na coleira dos Estados Unidos em relação à Ucrânia contra a Rússia, mas também vê países europeus se alinhando para sancionar a China e agora também para sancionar o Irã. Parece que eles estão muito comprometidos em seguir a agenda dos Estados Unidos. Sim, eu concordo. Quero dizer, acho que eles estão conectados. Eles estão comprometidos com a guerra. Estão comprometidos com a hegemonia, com a dominação unipolar dos VIS. E estão puxando todos os seus laços atlantistas. Esses laços atlantistas são duradouros e são fundamentais para a estrutura da elite imperial dominante na Europa e nos Estados Unidos. Então todos estão cantando a mesma música, trabalhando em harmonia, embora de vez em quando pareça que estão discordando ou tentando algo diferente. Não é isso. É como o boneco de ventríloco que responde ao ventríloco. Parece que o fantoche do ventríloco está discutindo, mas não. O fantoche ainda está sendo controlado pelo ventríloco. E assim, do jeito que eu vejo, e mais uma vez, isso é uma questão de panorama geral, em 2008, o presidente francês da época, Nicolas Sarkozy, disse «Laissez-faire, c'est fini». Ele disse «O capitalismo acabou», porque foi basicamente isso que aconteceu. O sistema financeiro global desmoronou nas mãos da elite imperial dominante. E foi aí que eles perceberam que precisavam tomar medidas extremas. Quais são essas medidas extremas? Bem, a medida extrema é que à medida que você tem o capital monopolista, ele entra em crise, uma queda na taxa de lucro, por assim dizer. E então, para se reanimar, ele precisa mudar e se expandir. E geralmente, essa expansão exige algum tipo de novo influxo massivo de recursos. Idealmente, você quer ser capaz de saquear um novo continente para alimentar o vampiro morto com sangue novo. É nisso que eles estão apostando. E o principal campo de recursos que eles consideram inexplorado, existem áreas menores, como por exemplo Myanmar, que eles queriam integrar porque é muito rica em recursos. Mas na verdade, o verdadeiro recurso que eles querem saquear e extrair é a China. A expectativa original era de que a China cairia por causa de suas próprias contradições internas. E então os Estados Unidos interviriam, como fizeram com a União Soviética, privatizariam tudo e haveria um novo influxo de capital e recursos que ressuscitaria o vampiro moribundo. Mas o que aconteceu em 2008 foi justamente o contrário. O Ocidente entrou em colapso por conta própria, e quem estava forte era a China. Os Estados Unidos tiveram que ir até a China, de chapéu na mão, pedir um resgate. E claro, depois de algo assim, os Estados nunca perdoariam a China por tê-los ajudado quando estavam em baixa. Você sabe, nenhuma boa ação fica sem punição. E foi aí que as facas apareceram.
Foi nesse momento que a doutrina de guerra contra a China foi especificamente elaborada, chamada de Air-Sea Battle, que é simplesmente uma adaptação da doutrina de batalha da era soviética contra a URSS, a Air-Land Battle, que na verdade é uma adaptação da doutrina de guerra israelense da Guerra do Yom Kippur, essencialmente ataques agressivos e profundos de decapitação. Então os europeus poderiam seguir dois caminhos. Poderiam optar pela cooperação ganha-ganha com a China, o Sul Global e os BRICS em ascensão, eles tinham essa escolha. Ou poderiam enxergar as coisas em termos de hegemonia e dominação unipolar. Nesse caso, vem o mundo nesses termos de ganha-perde, e trata-se de travar guerras e ver se conseguem destruir de forma voraz a China e outros países, para então revigorar o sistema capitalista com sangue novo. E o que eles fizeram foi escolher a segunda opção, principalmente porque faz parte da doutrinação deles. Todos foram selecionados para esses altos cargos, foram preparados para essas posições de destaque durante décadas. É por isso que estão nesses cargos para começo de conversa. E o segundo ponto é realmente essa noção racista e supremacista de que, sabe, nós não queremos iguais. Preferimos destruir o mundo a ter um mundo de iguais, se formos iguais ao Sul Global, às pessoas não brancas, aos chineses, aos asiáticos, etc. Não podemos tolerar isso. Preferimos ver o fim do mundo do que o fim da nossa supremacia, privilégio e poder branco ocidental. E esse pensamento é tão antigo e profundo. É o motivo pelo qual, por exemplo, quando perguntaram ao George Kennan sobre o Long Telegram, alguém perguntou a ele: nós coexistimos com todos esses outros países, os franceses e os britânicos coexistiram. Por que não podemos coexistir com a Rússia? Ele enrolou, falou de sociologia, psicologia, história e por aí vai. E então ele meio que resumiu porque se cansou de falar. Ele disse: o fato é que os russos são uma raça asiática, nós não podemos ter relações de igualdade com eles. We cannot have equal relations with them.